Meus amados irmãos, esses dias Deus tem colocado no meu coração e me estimulado a pensar, a refletir sobre a igreja. E eu tenho entendido que nos próximos domingos, pela manhã, as mensagens que nós vamos trazer, tentando trazer uma edificação para os irmãos, estará debaixo desse tema, desse guarda-chuva, dessa ideia tão cara e importante a cada um de nós, que é a igreja. E eu espero realmente que essa palavra seja edificada a cada um de nós, seja edificante a cada um de nós, e que nós possamos vivenciar a igreja na prática, no nosso cotidiano, que nós possamos abraçar valores espirituais e trazer esses valores para a nossa vivência. Isso é um desafio para cada um de nós, é um desafio para mim como pastor, mas Deus nos chama a viver isto que surgiu no coração do Senhor, que é o projeto de Deus para o mundo, que tem a ver com igreja. E eu quero ler com os amados irmãos o texto que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 16 a 23. Esse texto vai, de certa forma, nos direcionar na reflexão dessa manhã, e eu utilizarei outros textos para trazer luz a certas coisas que esse texto traz, realça cada um de nós, mas nós vamos ler agora a palavra do Senhor. Nos diz a palavra do Senhor: não cesso de dar graças a Deus por vós. É Paulo escrevendo aos cristãos em Éfeso. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Vejam que é uma palavra carinhosa, afetuosa. E o apóstolo Paulo continua: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Queridos irmãos, quando eu me converti, e eu me converti próximo dos meus 15 anos, tive uma experiência com Cristo Jesus, comecei a frequentar uma comunidade de fé. É claro que no início daquela caminhada eu não tinha uma compreensão completa, bíblica sobre a igreja. Eu pensava que a igreja era pura e simplesmente uma instituição, que a igreja se resumia aos ajuntamentos nos domingos, que a igreja tinha um líder e aquele líder haveria de direcionar aquela instituição como ele quisesse. Eram interpretações ainda infantis, iniciais, de uma pessoa que está se aproximando da igreja a partir do toque do Santo Espírito. Mas aí nós começamos a nos aproximar daquela comunidade. E Deus começa a nos ensinar a partir da sua palavra. E nós começamos a amadurecer pouco a pouco na fé e compreender, mesmo que devagar, mesmo que de maneira, a princípio, superficial, nós começamos a compreender aspectos sobre a igreja que são caros, que são importantes e que nós, como cristãos, devemos não só valorizar, mas também viver. Por exemplo, um aspecto fundamental da igreja é que Jesus é o cabeça da igreja. E nós lemos isso ainda há pouco no final desse texto base que eu trouxe aos irmãos. No versículo 22 de Efésios 1 nós lemos: e sujeitou todas as coisas a seus pés. E eu acho interessante, e eu continuarei a leitura do texto,
Mas eu acho interessante que antes da revelação nos dizer que Jesus é o cabeça da igreja, a revelação, as escrituras falam que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo Jesus. Isto é, Jesus não tem uma relação apenas com a igreja. Ou o poder, a relevância e influência de Jesus não alcança apenas a igreja. Embora vivamos em um mundo que jaz no maligno, que tem adversidades e dificuldades inúmeras, o poder de Cristo pode e haverá de dominar todo mundo em um determinado tempo da história, porque todas as coisas se submetem, se sujeitam a Jesus, e haverá um dia em que todo joelho se dobrará ao Senhor Jesus. Então nós compreendemos que o cabeça da igreja é um ser que é o próprio Deus, que é todo poderoso e que todas as coisas subsistem porque o Senhor sustenta todas as coisas. E é esta pessoa o cabeça da igreja. Efésios nos elucida, nos esclarece isto, dizendo: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja tem uma cabeça. E essa cabeça é o Senhor Jesus. E compreender isso é tão relevante, porque se a igreja tem uma cabeça, a igreja tem uma liderança. Se a igreja tem uma liderança, a igreja tem um direcionamento. E se a igreja tem esse direcionamento e esta liderança, nós que fazemos parte da igreja, devemos acolher o direcionamento e a liderança do Senhor e do Espírito do Senhor. Nós que aqui estamos, não devemos aqui estar por pura tradição, por puro hábito, ou estarmos aqui em corpo com a mente completamente desconectada do que é vivido como valor do alto dentro desta comunidade. Nós devemos aqui estar buscando em Deus: ó Deus, sê tu a cabeça da minha história. Me ajuda a colher os teus valores. Me ajuda a me submeter à liderança do Espírito. Me ajuda a viver um processo que todos nós devemos viver, sem exceção. Então eu estou falando com você e Deus está falando também comigo. Me ajuda a viver um processo de transformação, de amadurecimento espiritual, de reconhecimento de pecados, de superação de amarras. Porque a igreja tem um cabeça, e o cabeça é o Senhor, e se o Senhor é o cabeça, as coisas que acontecem no ajuntamento dos santos devem ser coisas pautadas pela palavra e liderança do Espírito. Lê isso, irmãos. É um desafio muito grande a cada um de nós. Mas também é um desafio maravilhoso, porque esta palavra que é lançada como semente em cada um de nós, quando floresce, redunda em bênçãos. E isso é um privilégio, compreendermos que temos um Deus Todo-Poderoso que quer direcionar a igreja. E que a direciona com sabedoria, com orientação do alto, com desejo de abençoar o seu corpo, o seu povo. Mas nós também lemos nesse texto, em que diz que Jesus é o cabeça, afirma que o seu corpo é a plenitude daquele que cumpre em todos. Então talvez surja a ideia, o questionamento, certamente entre os mais experientes não, mas entre alguns que aqui estão: que corpo é esse? E a Bíblia nos elucida quanto a isso em Romanos 12, de 4 a 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo,
mas individualmente somos membros uns dos outros. Percebam que o texto sagrado aqui traz uma comparação. Uma comparação que tem consonância com aquilo que nós lemos ainda há pouco em Éfeso, o texto de Efésios. Há um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. E esse corpo é formado por muitos membros. E estes membros têm vários dons, várias operações. E estes membros são membros uns dos outros. E todos juntos formamos o corpo de Cristo. E aqui, irmãos, há muito ensinamento espiritual para cada um de nós. Por exemplo, nós vivemos uma ambiência de multiplicidade de dons. Assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Multiplicidade de dons. Somos pessoas diferentes. Temos histórias diferentes. Temos uma única cabeça, mas somos diferentes. Temos famílias diferentes. Temos experiências diferentes. Temos marcas diferentes e temos capacitações diferentes. E Deus quer nos usar em seu corpo. Porque o corpo é de Cristo. Então, se por um lado nos remete a uma diversidade, por outro lado nós somos orientados para uma unidade. Por que uma unidade? Porque o cabeça do corpo é Cristo. Se Cristo é um cabeça, tem o valor, tem o direcionamento. E se eu me submeto a este direcionamento, eu busco então a unidade do corpo. E que coisa linda quando eu leio o texto, irmãos, e isso é muito emocionante. Quando no finalzinho do texto nós lemos, mas individualmente somos membros uns dos outros. A igreja surgiu no coração do Senhor. Nós temos o cabeça que é Cristo Jesus. E nós somos o corpo, membros uns dos outros. Que coisa linda foi estar ontem, aqui no evento para os jovens. E ver um casal, e não só o casal, mas um grupo louvando ao Senhor, perceber pessoas que se dispuseram a servir a Deus e abençoar aqueles jovens, e que se preocuparam em trazer uma lembrancinha, e que se preocuparam com um lanche. Mas mais do que isso, a preocupação era que os nossos adolescentes e jovens, que são importantes para nós como igreja, pudessem ouvir uma palavra e que ouçam outras palavras, e que sejam abraçados e amados, e que percebam e se sintam bem dentro da igreja, e que possam ser tocados pelo Santo Espírito através do ministério da igreja. E uma coisa como essa, como o encontro de ontem e tantos outros, porque a igreja tem vários ministérios, é uma oportunidade de vermos o agir de Deus, e nós somos membros uns dos outros e abençoamos uns aos outros e lutamos pela unidade do corpo de Cristo Jesus. E isso para mim foi impressionante no início da minha caminhada cristã. Porque eu já compartilhei, minha visão sobre a igreja era muito superficial. E de repente eu chego num ambiente em que as pessoas começam a me ensinar a palavra. E eu começo a compreender que Jesus é o líder da igreja. E eu começo a ser estimulado a conhecer o texto sagrado. E daqui a pouco tem pessoas que me acolhem, que me abraçam, que me servem, que me estimulam. E a gente vai percebendo esse exemplo. E nós vamos também, diante de Deus, nos colocando perante o Senhor. E Senhor, eu também quero ser usado. Eu também quero servir, eu também quero ajudar, eu também quero dar a minha contribuição, porque isso é igreja, essa mutualidade, esse movimento, esse sentimento de liberdade perante o Senhor e de estarmos ali nos relacionando e nos servindo mutuamente e nos abençoando mutuamente. E eu comecei a sentir isto no início, na minha adolescência, no início da minha juventude e ao longo da vida. E fui aprendendo também algo lindíssimo. Porque a igreja é um ambiente de reconciliação. E é interessante porque nós lemos no versículo 18 do texto base em Efésios.
Não cesso de dar graças, verso 16, não cesso de dar graças a Deus por vós. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo foi para Efésios, um pouco da história, na sua segunda viagem missionária. E chegou lá naquela cidade, uma cidade idólatra, e teve dificuldades. Na sua terceira viagem missionária, houve um movimento grande e o apóstolo Paulo quase passou por apuros. E no exercício ministerial do apóstolo Paulo, acompanhando aquela cidade, uma cidade querida e amada, ele teve muito trabalho, porque o povo era um povo pecador, eram gentios, idólatras, tinham práticas erradas. E ele enfrentou as dores do ministério. Mas quando ele escreve essa carta, esse texto, aquele povo, nós percebemos que é uma palavra afetuosa, e percebemos que é uma palavra cheia de esperança, e percebemos um sentimento do apóstolo Paulo de acolhimento, de reconciliação, de redirecionamento, e isso é incrível, e isso é algo muito especial e caro na igreja. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de vosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê o conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação. Se eu pudesse, estivesse escrevendo um comentário sobre esse texto, eu vincularia esse texto, porque embora não diretamente possamos vinculá-lo, mas é possível sim vinculá-lo, a ideia do Senhor que nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto das orações quanto aos cristãos em Éfeso, pedindo a Deus que o Senhor lhes dê o conhecimento, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, de compreensão, de que aquele reino, outrora vivido, o império das trevas, deveria ser deixado para trás, e o Senhor nos chama para vivermos debaixo do reino do Filho do seu amor. Amados irmãos, se aproximar da igreja é vivenciar a experiência da reconciliação. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5, 18 a 19, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O ministério da igreja é de reconciliação. O ministério da igreja é de apresentar uma boa nova. Há um bom caminho. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Mas, Senhor, eu sou tão pecador. Mas, Senhor, eu tenho tantos limites. Mas, Senhor, a minha história tem tantas coisas nas quais eu me envergonho. Mas, Senhor, tem tantas coisas na minha vida que não estão em consonância, que não têm uma harmonia com a Tua palavra. Aí o Senhor nos traz uma palavra de reconciliação, trazendo-nos perto e dizendo: venha. Eu vou operar na sua vida. Você ouvirá a minha palavra. A libertação do pecado é um processo e eu libertarei você. E você ensejará uma caminhada de santificação, isto é, a caminhada junto ao Pai. Mas, Senhor, o meu pecado, o meu problema é muito grande, como é que eu posso ter comunhão contigo? Venha, porque o meu sangue alcançou a sua vida, te purificou de todo pecado, e você pode ser acolhido. Amados irmãos, isso é tão interessante, e nós aprendemos isso a partir desse texto, quando nos diz: e não lhes imputou o pecado, isto é, não lhes atribuiu o pecado, isto é, não enfatizou o pecado, mas operou, curou, tratou. Não estou querendo dizer com isso que, como igreja, nós somos coniventes com o pecado. Não estou querendo dizer isso.
Mas eu estou querendo dizer que, como igreja, nós acolhemos os irmãos, nós reconciliamos os irmãos, nós direcionamos os irmãos a partir da palavra, nós procuramos não pecar, nós lutamos para não pecar, porque temos consciência de que o pecado traz repercussões negativas, e onde há pecado, há morte, há problema. Então, o Senhor não só inaugurou o ministério de reconciliação, escute bem isso, como o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E ler um texto como esse é ler um texto desafiador. Porque eu sei que nos meus limites, muitas vezes eu afasto em vez de acolher. Então eu preciso me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Me ajuda a ter consciência. E me ajuda a acolher. Me ajuda a abraçar. Me ajuda a impactar pessoas e levar pessoas mais perto de Cristo Jesus. Esse é o ministério da reconciliação. Cheguei, irmãos, tão quebrado na minha adolescência na igreja. Vivi um tempo difícil na minha subjetividade. Me sentia tão rebaixado, indigno, inclusive de Deus. Mas algumas pessoas, muito carinhosamente e pacientemente, me acolheram. E o objetivo dessas pessoas, e graças a Deus por isso, não era apontar o meu pecado, mas me ensinar. Dar um exemplo. Me permitir viver a igreja. Me permitir pouco a pouco amadurecer na caminhada do Senhor. E aí nesse processo eu aprendi também que a igreja se funda em amor. No versículo 18 de Efésios 1 nós lemos: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Já falamos sobre isso. Deus distribuiu dons. E nós servimos. E compreendemos através do agir de Deus a esperança da nossa vocação, que é abençoar, que é acolher, que é amar, porque o amor é o fundamento de tudo. Nós lemos também em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amados irmãos, a igreja é esse espaço de amor. Amados irmãos, a igreja se fundamenta no amor. Diz a Bíblia, o amor é o vínculo da perfeição. Amados irmãos, nós somos igreja. A igreja não é o prédio. A igreja não é a instituição. A igreja de Cristo somos nós, submetidos à cabeça, que é o Senhor Jesus. A igreja de Cristo é esse espaço de reconciliação, porque a palavra do Evangelho é uma palavra transformadora, e essa palavra deve estar em nossos corações, e nós devemos lutar pela unidade desse ministério. A igreja é a oportunidade que Deus nos dá de expressarmos o seu amor através das nossas vidas, porque nós somos seres humanos. E todos nós somos capturados por uma lógica de ação e reação.
E muitas vezes, em coisas simples da vida, por exemplo, muitas vezes eu estou na direção do carro e alguém me tranca abruptamente e vem uma raiva em relação a esta pessoa, e aí eu paro, me controlo, mesmo vivendo aquela raiva, eu fico pensando, meu Deus, eu nem conheço essa pessoa. Pode ser que ela tenha me trancado sem querer. Pode ser que ela tenha me trancado querendo. Mas por que eu vou dar vazão a tanta raiva? Eu tenho que orar por essa pessoa, pedir que Deus a abençoe. Eu não sei os problemas que ela está vivendo, os dramas que ela tem vivido. Então é claro que como igreja nós vivemos juntinhos, e viver juntinhos significa em alguns momentos que alguém vai pisar no nosso pé. Algumas vezes sem intenção, outras vezes com intenção. Mas nós devemos nos voltar a Deus e dizer, ó Deus, conduz os meus passos. Senhor, me ajuda a amar. Senhor, me ajuda a ter a sensibilidade de perceber se sou eu que estou pisando no pé dos outros. Porque a igreja é algo tão especial, tão caro. Amados irmãos, eu fui aprendendo aos poucos que a igreja age no poder do Espírito. Porque a gente vai vendo milagres ao longo da caminhada com a igreja. Porque a igreja não é algo humano, conquanto nós façamos parte da igreja. Mas a igreja é algo espiritual. E nós lemos isso no versículo 19 de Efésios 1. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder em nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Este poder maravilhoso que ressuscitou a Cristo Jesus opera na vida da igreja. Atua na vida da igreja. Por isso nós cremos na oração e a Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Por isso é emocionante quando uma criança diz, pastor, eu quero que você ore por mim. Isso é especial, irmãos. Por isso que com muita liberdade eu chamo um irmão e poderia chamar qualquer dos irmãos, por favor, ore por mim. Porque nós compreendemos que a dinâmica da igreja se fia no poder do Senhor. E nós compreendemos que muitos desafios que haveremos de enfrentar é no poder do Senhor, porque nós compreendemos e sabemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Inclusive para o quebrantamento que nós precisamos, porque é no poder do Senhor. Não é na força nem no punho do ser humano, mas é no poder do Senhor. E nós nos aproximamos, e nós nos empolgamos com a igreja, e nós nos deixamos tocar pela dinâmica da igreja, e nós compreendemos que o Senhor vai nos conduzir, e nós vamos vivendo igreja como corpo, sendo família, estando juntos, e nós vamos superando as dificuldades que porventura surjam, e nós vamos entendendo a beleza de servir, de sermos membros uns dos outros, e nós compreendemos com a prática que o amor cobre uma multidão de pecados, e nós vamos percebendo o agir do Santo Espírito, os milagres da parte de Deus, vamos entendendo que existem coisas que se discernem espiritualmente e vamos vivendo a igreja. E como vivemos e quando vivemos a igreja? O Senhor nos usa para abençoarmos aqueles que estão fora, para tocarmos os que estão fora, para impactarmos os que estão fora. Então, amados, nós vamos orar agora.
Eu sei que muitas pessoas nos visitam nessa manhã e estou feliz por isso. Sejam acolhidos. Prazer, eu sou o pastor Carlos. Eu sei que essa palavra é para você também. Mas eu sinto que especialmente essa palavra é direcionada aos irmãos em Cristo, Igreja do Senhor, que se congregam nesta comunidade de fé. Deus nos tem algo muito especial. E eu começo a vislumbrar isso, porque muitos visitantes hoje, que coisa linda, Deus abençoe vocês. Então vamos estar juntos como igreja. Vamos estar juntos como igreja. E vejamos tudo aquilo que Deus tem para fazer em nosso meio.